bem? Estamos nós aqui novamente e hoje dando a continuidade. Agora vou mudar, tá? Agora eu vou falar coisas boas, entre aspas, né? Mas foi quando eu comecei a entender que eu precisava deixar o passado no passado. Então vamos lá. Quando a minha irmã falou a primeira vez, e eu via mesmo que eu tava um caco, né? Não era evidência. Mas tem uma coisa que eu não fazia, sabe o quê? Eu chorava, chorava, tinha raiva, tinha sede de vingar, mas era dentro de casa. Quando eu saía na rua, que eu encontrava com as pessoas, eu estava demonstrando que eu estava alegre, que eu estava bem, apesar da minha aparência, não tinha como esconder, né? Porque todo mundo via, eu já sou magra. Você imagina como que eu emagreci. E como que eu, assim, me envelheci, né? Fiquei acabada. Mas eu não procurei ajuda a ninguém. Nem naquele período que eu tava passando, que eu praticamente quase, não vou falar, não passei fome não, mas quase que eu passei fome. Porque eu pedi a minha menina, já contei, né? Acabou o gás, aí eu já tava devendo o armazém, já tinha mais de 3, 4 meses que eu tava devendo o armazém, eu só ia lá e pedir ele, pelo amor de Deus, pra segurar as pontas, e ele pode ficar tranquila. Mas eu não tinha coragem de ir lá e comprar mais alguma coisa, né? Principalmente o gás, que é mais caro. Então eu pedi minha menina para ir para casa do pai dela, para lá da casa da avó, né, materna, ela comia, ficava quietinha, não falava nada, e assim fomos levando. Mas nisso, quando eu vi que como eu comecei a fazer, aí eu não estava recebendo nada na massoterapia. Então, como eu estava só treinando, né, eu não estava recebendo nada. E eu falei, não posso ficar assim. Aí eu comecei quando eu tava naquela crise feia, que eu perdi a amizade com aquela pessoa que eu falei, aquela pessoa amiga, minha amiga, ela falava pra mim assim, que era pra mim, que a Bíblia ia me curar. E eu sempre deixei a Bíblia aberta em cima da minha mesa, ou em cima da minha cama, ficava sempre sendo mais em cima da minha cama. Mas eu nunca li a Bíblia. E aí eu fui. Aí nesse dia que eu passei na loja do meu irmão, que a minha irmã falou assim, que ela já tinha falado das minhas rugas, né, eu tava muito acabada. E ela falou assim, que se eu tava tomando remédio, né, porque as minhas pupilas estavam dilatadas. Aí eu vim pra casa e comecei a pensar naquilo. E entendi, falei assim, olha, eu tenho uma filha para criar, e às vezes é minha filha que vem me consolar. E isso porque ela não via eu chorando a quantidade que eu chorava, eu não falava para ela assim, até que ponto que estava uma situação. Eu tinha 2 cartões de crédito, que o conselho que eu dou hoje, se você quiser um cartão de crédito, tenha um cartão. E de preferência, compre tudo num lugar só. Porque eu tinha 2 cartões. E aí, o que eu fiz? Quando o limite de um não deu, eu passei pro outro. Só que aí depois eu fiquei devendo os 2. E eu não tinha como pagar nenhum dos 2. E sabe como é que é isso aí? Que é juro em cima de juro, em cima de juro. E aí, a minha sorte que as minhas dívidas era no cartão, nos 2 cartões, e no armazém. Porque eu já estava assim, quando eu estava já decidi sair de casa, eu não fiz compra mais em lugar, assim, dívida, né? Em nenhum outro lugar, não. De roupa, essas coisas, nada. Eu comecei a pensar nisso. Eu preciso mudar.
E aí eu comecei então a entrar na internet. Aí uma coisa que eu fazia, eu ficava, como eu achava que as pessoas estavam me traindo, as pessoas mais próximas de mim, que eu digo assim, essa minha amiga e outras pessoas também mais próximas, eu achava que estavam me traindo. Olha, eu ficava no WhatsApp vigiando se a pessoa entrava no WhatsApp, se a outra pessoa entrava no WhatsApp. Eu ficava assim, gente, é uma doença, tá? Isso aí é como uma pessoa que usa crack, é viciado no crack, com qualquer coisa. Aí eu comecei a falar assim, não vou ficar olhando, não vou ficar olhando, não vou ficar olhando. Aí daqui a pouco eu ia lá e ficava olhando. Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Daqui a pouco eu já estava pensando. E aí eu começava a falar, não, não vou, não vou, não vou. Aí eu começava a anotar no caderno. Tipo assim, a última hora que eu entrei na rede social, aí eu anotava qual foi a última hora que eu entrava. Se eu ficasse assim uns 10, 20 minutos sem entrar, aí aí eu glorificava, ai, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Consegui ficar X minutos. E aí foi fazendo assim. Até que eu consegui ficar uma hora, até que eu consegui ficar um dia. E fui assim. Mas sim, é difícil porque, não, é muito difícil. E assim foi com as outras coisas. No início eu não comecei a ler muito a Bíblia, não. Eu comecei a ouvir uns vídeos nas redes sociais, vídeos de motivação, os vídeos falando de Deus, e comecei a pôr em prática. Mas no começo, o que eu fazia? Eu chegava em frente ao espelho, eu me olhava no espelho, assim, eu ia no meu rosto, eu dava tapa, mas era tapa mesmo, para machucar mesmo. Eu dava tapa no meu rosto e eu falava assim, acorda, Rosa, para com isso, vai viver sua vida, aprende. Foi você que quis sair de casa, essa decisão foi sua. E eu fui falando essas coisas assim. Depois que eu fui mais aprendendo mais ouvindo, né, mais os vídeos de motivação, aqueles vídeos bons, assim, aí eu fui mudando as minhas atitudes. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Apareceu pra mim assim, que eu nem sabia que existia, uma dupla, Jorge Pai e Jorge Filho. Eles cantam música, acho que são hinos católicos que eles fazem. Mas duas músicas deles que me ajudaram muito, mas foi muito mesmo. Foi a Misericórdia e a outra Vaso Novo. Gente, quando eu colocava esses hinos para me ouvir, eu ia cantando junto com ele. Mas eu chorava, eu caía pro chão. Era como se eu sentisse uma dor dentro de mim. Era como se algo dentro de mim, eu não estava contra, porque tipo assim, eu queria arrancar aquilo de mim e eu não conseguia arrancar aquela raiva, aquela mágoa, esquecer o passado, aquilo tudo não, era terrível, terrível, terrível. Mas aí foi assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Meu Deus, quando você vai se limpando, quando você vai se curando, você não percebe não, tá? Você não percebe. É quando você assim, aí tinha dia, mas isso foi tipo assim 1 ano, 2 anos, até uns 3 anos eu fui assim, ainda, né, me machucava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu falo, eu vejo as pessoas, converso com ela. O meu ex-marido, hoje em dia a gente se fala. Ele vem aqui na minha casa. Ontem ele esteve aqui na minha casa aqui. Ele traz água pra gente, que ele pega a água de uma mina de água na nascente, né? Muito boa. É um lugar mais retirado aqui. Ele traz aqui pra gente aqui. Ele não dá pensão à nossa filha, não. Mas ele dá atenção a ela, ele vem aqui, já até quis voltar pra mim, um monte de vezes, já quis, depois eu vou contar pra vocês que eu tentei dar uma chance pra ele,
a gente vai ficando, se vai sentindo sozinho, né? E às vezes dá uma carência, né? Mas eu tentei dar uma chance pra ele, mas não deu certo. Mas aí eu tipo assim, cortei logo, né? Outro dia eu falo sobre isso. Mas aí eu começava. Quando, assim, sem eu perceber, eu já tava assim, ficava horas, dias, sem entrar no WhatsApp, sem entrar no Instagram, sem em lugar nenhum assim, e não me sentia, eu não lembrava, essa palavra, eu não lembrava, que eu quero entrar lá, eu nem lembrava. Aí eu acordava e falava assim, nossa, eu fiquei tantas horas, eu fiquei tantos dias sem eu entrar. Aí eu, né, agradecia a Deus, glorificava a Deus. E eu fui assim, né, espírito tudo, e eu pedindo a Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei rezando e lendo a Bíblia, ouvindo esses hinos. Eu amanhecia e anoitecia. Eu dentro de casa, pego meu celular, que até hoje eu faço isso. Eu coloco hinos, tanto evangélico como católico, só que eu tô aprendendo uma coisa. Coloco hinos que ele te emotiva, que ele te valoriza. Porque tem hino, se você prestar atenção, tem hinos que ele te coloca lá embaixo. Tem hinos que falam que você não vale nada, eu não valo nada, eu não sou nada, e eu estou aprendendo que não é isso. Porque quando a gente fala que não vale nada, você está dizendo para Deus que ele não vale nada, que ele fez porcaria. E isso é mentira. Ele não fez porcaria. Cada um de nós somos peça única. Nós somos valorizados, nós temos muito valor. Só que às vezes a gente não sabe disso. E às vezes a gente culpa outra pessoa, a gente culpa Deus. Porque quando a gente fala que a gente não vale nada, eu não valo nada, eu não presto pra nada. Eu não sou... Poxa, tem gente que fala assim, eu não... como assim, às vezes na igreja a gente vê muito disso assim, fala assim, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, meu Pai. Poxa, você não tem nada para oferecer? Você tem muito que oferecer. Você tem muito a oferecer a Deus. Talvez você não saiba disso. Mas se você começar a olhar para dentro de você, você vai ver o quanto você é importante, o quanto você é valioso. E foi assim, eu comecei me limpando de dentro para fora. E eu vou trazer, assim, com o período dos vídeos, eu vou trazendo algumas técnicas que eu comecei a fazer, a me ajudar. Tem uma que até eu vi com a Beth Russo, aprendi com ela. Mas dali eu fui mesmo, eu fui fazendo, às vezes num lavar de vasilha, eu fui mudando o meu jeito de lavar vasilha, e quando eu estava lavando a vasilha, eu começava a pensar palavras positivas naquilo ali. Já vou dar um exemplo, por exemplo assim, quando eu estava, nesse período que eu estava me curando assim, a minha filha quis um gatinho. Pegamos o gatinho, fomos criar o gatinho até hoje. Eu já levei em veterinário tudo, ele não sabe o que o gato tem. Ele tem um problema no intestino dele. Ele evacua sem ele nem percebe que o cocôzinho dele sai sem você perceber. E aquilo ele fazia dentro de casa, porque ele ficava dentro de casa. Aquilo, gente, no começo aquele era um nojo, eu queria sumir com aquele gato, eu falava com a minha menina que eu não queria mais aquele gato. Depois eu vi um vídeo da Beth Russo, que ela conta nesse vídeo, que eu não me lembro direito se era a avó dela ou o avô dela, acho que era a avó dela ou a avó dela, que ela ia cuidar dele, ela que cuidava deles. E quando ela ia limpar o cocô, porque ele fazia muito cocô também, acho que na roupa, alguma coisa assim, gente, eu não lembro mais direito do vídeo não. Ele fazia muito cocô. Quando ela ia limpar aquele cocô, ela falava ou ela mentalizava assim como eu limpo esse cocô,
também estou limpando toda sujeira da minha vida, toda sujeira espiritual. E ela ia falando. E foi assim que eu comecei a fazer. Quando eu limpava, porque sobrava para mim limpar, né? Cocô do gato, eu comecei a fazer isso, que eu tinha tanto nojo. E eu comecei a mentalizar assim. Eu falava, assim como eu tô limpando o cocô do Xanin, que ele chama Xanin, assim como eu tô limpando o cocô do Xanin, assim eu tô tirando, eu tô limpando. Em nome de Deus, eu tô limpando toda sujeira, toda mágoa, toda raiva, tudo que era de ruim que eu sentia, eu ia falando aquilo. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo foi limpando mesmo. E eu fui me sentindo uma outra pessoa. Os hinos que quando eu ouvia, que eu desesperava, que eu chorava, que eu implorava a Deus para tirar aquilo de mim, aquela coisa todinha, eu já ia ouvindo ele, cantando junto e sem soltar uma lágrima. Eu até hoje é assim também, não choro mais. E eu vou parando por aqui, já está 16 e pouco. Então, foi assim que eu comecei a me libertar, a sair daquela, me limpando, aquela angústia, aquela raiva, aquele ódio, sem eu nem perceber. Um dia eu pensei assim, gente, as minhas rugas sumiram. Eu senti, acho que eu nem sei se eu falei no outro vídeo. Eu sentia um zumbido, era um zumbido terrível, mas terrível mesmo, era 24 horas. Eu sentia quando eu ia deitar, era como se tivesse uma pedra muito pesada assim na minha cabeça, assim, era uma pressão terrível, que eu tinha vontade de levantar e ficar andando dentro de casa assim, não conseguia. E eu sentia também os meus olhos, eu tinha a sensação, eu estava assim normal com o meu olho aberto, mas eu tinha a sensação que era como se eu estivesse assim, fechando ele, mas trancando. Era como se eu ficasse o tempo todo assim, trancando meu olho assim, ó, forçando. Eu sentia essa sensação. É uma coisa horrível, era como se eu tivesse de olho aberto e eu sentia como se eu estivesse assim, ó, trancando, fazendo força o tempo todo, trancando ele assim. E de repente, aquilo tudo foi embora. Eu não fui sentindo saindo aos poucos. Eu não senti quando saiu. Eu só sei que de repente eu percebi assim, eu falei, eu não tenho mais zumbido, eu não tenho mais aquela sensação horrível nos meus olhos, eu não tenho mais aquela sensação horrível na minha cabeça, as minhas rugas sumiram. Gente, eu encontrei a paz, eu encontrei o amor de Deus. E isso eu não quero nunca mais na minha vida deixar. Mas para isso, todos os dias eu estou me limpando. É o mesmo que limpar uma casa. É o mesmo que você levantar de manhã. Você sabe que você tem que lavar o seu rosto, você tem que escovar seus dentes. Você sabe de tarde ou na hora do almoço, você vai sair, você tem que tomar um banho. Você chegou da rua, você tem que tomar um banho. Você de à noite, antes de dormir, você tem que tomar um banho. Você tem que fazer disso a sua rotina. Todos os dias, todos os instantes que você puder, você esteja pedindo a proteção de Deus, se limpando. E no próximo vídeo eu já vou começar a falar das minhas técnicas que eu usei, que eu uso. Assim, são coisas simples mesmo, né? Não tem nada de alarmante, nada. São coisas simples, mas que faz uma grande diferença. Fez em mim, pode fazer em você. Acredite nisso, tá? Pode fazer em você também. Porque em mim, eu só tô passando aqui o que aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo e eu consegui me libertar, se você também, por acaso, estiver passando por alguns momentos difíceis na sua vida, ou você já passou e você não consegue deixar aquilo para trás, você fica com aquilo na sua cabeça, você consegue. Basta você querer. Mas só depende de você. Porque até Deus, Ele só vai te ajudar se você permitir. Se você pedir ajuda a Ele. Senão Ele não te ajuda. Agora,
O diabo não. O diabo, se você der uma brechinha assim, ó, para ele entra e devasta a sua vida. No próximo vídeo eu falo mais. Até o próximo vídeo e fique com Deus.